Luta e dança na vida do nobre homem. Os 6 ciclos de 18 anos. Olá, nobre amigo. Aqui é o Gabriel Cafetão. Eu estou aqui para te ajudar a evoluir sua personalidade e transformar o seu estilo de vida ao ponto que toda semana você viva uma experiência de sexo completo com alguma gostosa 3x, uma mulher que tem um corpo gostoso, uma companhia gostosa e que faz gostoso. Então, se você tem interesse nisso, clica em gostei, vai comentando ao longo de todo esse episódio para você deixar coisas a agregar para os outros nobres que também vão assistir esse episódio aqui. Pode fazer suas perguntas, o seu comentário pode ser inspiração para um próximo episódio. Hoje eu quero trazer para você de uma forma que talvez você nunca tenha refletido sobre a tua vida. Não sei se você tem 18 anos, se você tem 30, 25, 40, 50. A maioria das pessoas que acompanham esse canal estão nessa faixa dos 18 aos 50 anos. Se você tem mais que isso, seja muito bem-vindo, que isso vai ser útil para você também. Mas se você é um homem e tem entre 18 e 50 anos, então para tudo que você estiver fazendo, porque eu garanto para você que nada vai ser mais importante do que você aprender e refletir, e fazer junto comigo o que eu vou apresentar para você a partir desse exato momento. Então, se você não é inscrito nesse canal, se foi um amigo seu que te indicou, se inscreve no canal, clica em gostei. Eu preciso que você deixe esse gostei para me incentivar a criar novos conteúdos aqui para você. Antes de começar o primeiro ciclo dos 18 anos, eu quero te falar que o YouTube, me sacaneia. Ele bloqueou meu vídeo praticamente, ele restringiu meu vídeo chamado Garanhão Tigre, 30 gostosas em 3 meses. E você tem que estar logado no YouTube, tá? Para conseguir assistir esse vídeo. Então, entra na descrição, eu vou deixar o vídeo lá para você. Chama Garanhão Tigre, 30 gostosas em 3 meses. Assiste esse vídeo assim que terminar esse daqui. E você vai ler na Sala Oculta o 5T um artigo que eu escrevi de forma imperdível, tá? Não deixa hoje o dia acabar sem você ler esse artigo chamado Macho Reprodutor é Imortal. ESC é Vida e Poder. Vai por mim. Entra na descrição desse vídeo aqui, vai ter um link lá para você e leia esse artigo com toda a atenção do mundo. Agora, sobre o episódio de hoje, nós vamos refletir primeiro, antes de entrar no primeiro ciclo, sobre como a nossa vida deve ser vista como uma luta e uma dança. Muitas pessoas, elas até entendem o aspecto da luta. Então a pessoa pensa, nossa, a vida é uma guerra, tudo é tão difícil, nossa, eu estou aqui na luta. Então até a linguagem da pessoa pode estar muito atrelada a essas questões. Ela vê a vida como um fardo, como algo pesado, como algo de muito trabalho, de muita guerra, que é difícil, que estão tentando te destruir e que você tem que lutar. Então, essa pessoa, muitas das vezes, muito nova, com 30, 40 anos, ela está completamente acabada, não só mentalmente, não só espiritualmente, mas essa pessoa, ela está com o corpo, muitas das vezes, mostrando esse espírito totalmente destruído que ela tem, através de rugas, através daquele olhar de cansado, de derrotado, de destruído. E eu não quero que você seja esse cara. Ao mesmo tempo, do outro lado, nós temos as pessoas que conseguem perceber que a vida é uma dança. A vida é alegre, é divertida, a vida tem que ser aproveitada. Então você vai ver um monte de caras que estão sempre em festas, estão se drogando, estão bebendo constantemente, estão comendo um monte de mulher, estão aproveitando. E aí ele chega aos 30 anos completamente fracassado, sem rumo na vida, trabalhando em mercadinho ou desempregado, sendo sustentado pelo pai e pela mãe, 35 anos, 40 anos, e o cara não tem nada do que fazer da vida, nenhuma ideia do que ele vai fazer com a vida dele, e a ponto assim, não tem onde cair morto. São dois lados que geralmente as pessoas acabam indo pelo extremo, e que ambas as maneiras de ver a vida vão te levar à destruição.
tanto a pessoa que se apega na visão da luta, quanto a pessoa que se apega na visão da dança. Pô, Gabriel, então como é que é, cara? Como é que é o certo? Qual que é o melhor para mim? Ao longo desse episódio inteiro, nós vamos falar sobre isso, sobre cada fase do ser humano e, basicamente, você precisa de ambos. Você precisa estar focado na luta, que a sua vida, sim, é uma luta, é lutar, é guerrear, não é só brincadeira, não. Mas tem o seu lado divertido, tem o seu lado de apreciar, tem o seu lado de se alegrar, de dançar, de curtir, de recarregar e de reenergizar. É só com esses dois elementos que você vai poder viver esses 6 ciclos de forma muito bem sucedida e ser um nobre homem que vai viver aí 100 anos, um século inteiro de boa vida. E esse é o nosso objetivo. Não é sobreviver 100 anos. Não, é viver um século de boa vida, 100 anos de boa vida. Você tem interesse nisso? Então lembra de deixar o seu comentário, de clicar em gostei aqui, tá? Tudo que você vir na tua cabeça, comenta pra mim aqui. Pode comentar que eu vou te responder e pode ser inspiração para um próximo episódio. Eu quero saber, não só assista, comenta pra mim aqui, tá bom? Conversa aqui comigo. Vamos lá. O primeiro ciclo da vida do nobre homem é do 0 aos 18 anos. Então, do 0 aos 18 anos, infelizmente, nós temos pouquíssimo controle sobre essa fase. É na sorte. Totalmente sorte. Você nasceu numa família onde você tem uma mãe louca, uma mãe narcisista, uma mãe que tá pouco se fudendo, que não se importa com você, que não cuida de você, que não te ama, que não te dá carinho, que não te dá amor. Uma mulher louca que briga com seu pai, bate no seu pai. Ou talvez até pior, uma mulher que abandonou você e o seu pai e foi fugir com outro homem. Infelizmente, isso é a realidade de um monte de gente, tá? Muitas mulheres abandonaram seus próprios filhos para ir com outro homem e foda-se você. E você ficou aos cuidados do seu pai. Esse é o caso de muita gente. Então, primeira fase, do 0 aos 18 anos, é uma questão de sorte. A gente não tem muito o que fazer. Nós não temos muita consciência de nós mesmos. Nós não temos noção que existe solução para várias questões da nossa vida. Nós estamos, infelizmente, né? A maioria das pessoas, elas vivem nesse modo infantil pro resto da vida delas, até morrerem. Mas existem muitas que na vida adulta conseguem perceber, ter uma consciência que há como mudar o modo que elas são, que há como mudar, evoluir a personalidade delas, que há como evoluir e transformar o estilo de vida delas. Então, quando você é uma criança, eu quero que você lembre agora da tua época de escola. Talvez, naquela época, teus pais valorizavam muito as notas da escola. Ou você mesmo. Você achava que era tão importante. E agora que você tem 20, que você tem 30, que você já tem 40, que você já tem 50, você fala, cara, que se foda. As notas que eu precisava tirar, se eu tirasse a nota só para passar um pouquinho a mais, tava bom. Tinha tantas outras coisas importantes para eu evoluir naquela época da minha infância, para eu fazer na época da minha infância. Consegue perceber isso? Olhando para trás é mais fácil. As pessoas são cegas quando elas olham para o presente delas. É difícil, é muito mais difícil. Mas quando a gente olha para um passado longe, é muito mais tranquilo. Então hoje talvez você perceba, cara, o que mais que era importante naquela época, ao invés de ficar concentrado em decorar formulazinhas? O que era importante? Fala pra mim, comenta pra mim aqui. E eu já vou te falando algumas. Algumas dessas coisas mais importantes, no meu ponto de vista, pra você. Você vai colaborar, não só comigo, mas com toda a nobreza do 5T. Todo mundo, todos os outros nobres que vão assistir esse episódio, eu quero que ele tenha a sua colaboração através dos comentários. Então você vai comentando aí. Então, o que era muito importante, tão importante quanto as notas? É o modo que você se relacionava. Então, até os seus 18 anos, era, infelizmente não dá para voltar atrás, mas era fundamental você ser aquele garoto que brincava muito, que era lúdico, imaginativo, aquele garoto que brincava com os coleguinhas, não sozinho, mas que brincava
com seus coleguinhas, que praticava atividades físicas, atividades artísticas. Então talvez fez peças de teatro, talvez praticava, jogava bola, jogava basquete, jogava vôlei, natação. Essa fase é fundamental tanto quanto as notas, talvez mais importante do que as notas da escola. Era você estar enturmado, aprender a socializar, aprender a estar junto das pessoas, a não se isolar, aprender a se comunicar, aprender a ser líder, aprender a liderar as garotinhas, aprender a se comunicar bem, a ser o líder do grupo, a chamar as pessoas para perto de você, a criar brincadeiras, ser aquele moleque, e aqui eu não estou falando só de criancinha não, mas de repente quando você tem 15 anos, 12 anos, ser aquele moleque que tem a capacidade, que tem o poder de sugerir coisas. Ser o líder ali na sala a ponto de chamar 3, 4, 5 garotas e 4, 5 outros caras para bora jogar vôlei e marcar um horário e jogarem vôlei. Talvez até atividades fora da escola. Então, esse tipo de coisas, ninguém tá te falando na escola, nessa época, só estão falando, olha, meu filho estuda, tira boas notas, que tem o seu valor. Tô falando para você reprovar em tudo, não. Mas tão importante quanto é você aprender essas habilidades, é você explorar os seus talentos. Quais coisas, nessa época da infância, você tem um talento natural? Você começar a explorar isso através de fazer várias coisas que te interessam. Vários esportes, várias artes, talvez começar a aprender a cantar, tocar instrumentos, escrever. No passado não existia, mas hoje um garoto, por exemplo, ele publicar nas mídias sociais é algo extremamente importante, talvez mais importante do que tirar boas notas na escola. Ele aprender a ter uma mídia social que cativa pessoas, que tem muita gente seguindo ele mostrando a vida dele, fazendo brincadeiras, interagindo com pessoas. Então, ele explorar os talentos dele, ele descobrir sobre a vida. Então, assistir filmes, sim, assistir conteúdos na internet, na televisão, ler livros, coisas imaginativas, ele descobrir. É a hora dele brincar, é um mundo lúdico, sem compromisso, que ele não tem que pagar conta. Talvez até brincar com negócios, aprender a comercializar, comprar um produto barato e comercializar esse produto mais caro, através do empreendedorismo ali, quando você tem 13, 14, 15 anos, é excelente. Prestar alguns serviços, fazer alguns trabalhos pagos para vizinhos, para parentes, para amigos, tudo sem compromisso, sem algo que você é obrigado, mas que está te desenvolvendo. Agora, na fase 2, agora veja só, tudo que eu vou te contar aqui agora é em referência a pessoas que eu reparo, como meu avô, como meu bisavô, e na idade deles era completamente diferente, porque eles viviam em outro mundo. Os ciclos que eu vou te citar aqui fazem parte do nosso novo mundo do século XXI. Se você olhar como as pessoas viviam no século XX, era totalmente diferente, era um mundo diferente, uma sociedade diferente, tecnologias diferentes, expectativas de trabalho e de relacionamento totalmente diferente. Meu avô, por exemplo, se eu não me engano, ele casou com 20 anos, algo assim, 18 ou 20 anos. Então imagina que loucura. Que mundo completamente diferente. Com 18 anos ele tinha uma profissão, ele sabia o que ele ia fazer pro resto da vida dele e ele já era casado. Olha que loucura. Então hoje é uma criança. Com 18 anos você acabou de começar a sua segunda fase. Então isso aqui é pro século XXI. Para os garotos que acabaram de nascer, vão viver essas 6 fases que eu estou citando aqui. Talvez você que já tenha 30, 40, você vai pegar a transição, não vai bater certinho como eu estou dizendo aqui, mas muita coisa vai ser útil para te inspirar e até te guiar. Dos 18 aos 36 anos, qual que deve ser o nosso foco? Aí começa a luta. Aí começa a lutar.
Aí você começa a ter que enfrentar desafios reais de uma vida adulta. Talvez você mora com seus pais, ou talvez você foi embora já, fazer faculdade em um lugar mais distante, ou você quis morar numa cidade longe da tua família. Mas qual que deve ser o foco dos 18 aos 36 anos? É você se encontrar, é você lutar pela vida, é você lutar por você enfrentar desafios. Você ainda não tem muita gente nas suas costas, você ainda é livre, você só tem que se bancar, você só tem que cuidar do seu próprio umbigo, não tem ninguém que depende de você. Idealmente, claro que tem exceções, né? Tem exceções, tem pessoas que nessa fase da vida talvez já tem que sustentar a própria mãe. Mas no geral, dos 18 aos 36 anos, você só tem que cuidar de si, só tem que se manter, se sustentar. Então é nessa fase que é ideal, é perfeito para você iniciar negócios, para você inventar uma nova carreira, arriscar. Não ficar de medinho, de viadagem, com medo da vida. É a hora de quebrar a cara. É a hora de enfrentar desafios. Não é a hora de ser um bobão, um bocó e cair na onda desse bando de retardado que tenta cometer suicídio nas pessoas, de criar pessoas amedrontadas, pessoas com medo da vida. Não. Agora é hora de conhecer muitas mulheres. Exatamente. Presencialmente, digitalmente, é hora de conhecer mulheres em todos os lugares. Então, não só na sua vida sexual, é hora de enfrentar desafios na sua vida financeira, conseguir produtos em fábricas e comercializar esses produtos, ou arrumar um emprego que vai te fazer crescer, ou estudar para um concurso, ou passar numa faculdade, começar um novo curso, ou um novo curso técnico, um curso livre, sei lá. É hora de você, de verdade, desenvolver habilidades. É hora de você investir em pegar as habilidades que você desenvolveu até os 18 anos, que você falou, caramba, sou bom nisso, e pegar isso e tentar fazer isso em dinheiro. E também é hora agora de você se corrigir, de você olhar para si e falar, caramba, não dei conta, sou péssimo em certas coisas que eu vou ter que resolver. E agora você investir em profissionais que vão te ajudar a resolver certas falhas em você. Sim. Sim. Você tem falhas. Eu tenho falhas. Todo mundo tem falhas. Todo mundo tem defeitos. Todo mundo tem problemas que dificilmente nós vamos conseguir corrigir sozinhos se nós precisamos de ajuda profissional. Então, existiram vários problemas na sua primeira fase, no seu primeiro ciclo, do 0 aos 18, que talvez seus pais não tinham capacidade, evolução ainda, para te ajudarem nisso. Então talvez você foi o cara tímido pra caramba, isolado, que ao invés de fazer o que tinha que fazer, de desenvolver amizade, habilidade de conversação, habilidade de liderança, habilidade de se comunicar, habilidade de socializar, habilidade de encantar as garotinhas, talvez todo o seu foco foi e você caiu na enganação das pessoas que era focar em notas, e você chegou nessa fase dos 18, dos 25, dos 30, e você é um bosta em relação à mulher. Você tem dificuldade de fazer amizade, você se comunica mal, você caga de medo só de dar um oi para uma mulher. Olha, com covarde é isso, e as pessoas não percebem como um imbecil é isso. Porque dói ela admitir para ela que ela tem um problema. E tá tudo bem. É tão libertador quando você fala, caramba, tenho dificuldade nisso. Vou contratar alguém que é profissional para me ajudar nisso. Mas as pessoas sentem dor. Mas quando você aceita essa sua fraqueza, é libertador. E agora, então, nesses 18 anos, dos 18 aos 36, é isso. Enfrentar desafios. É você se tornar alguém que tem facilidade com mulheres, que transa com um monte de mulheres, uma namoradinha ou outra, talvez um relacionamento sério nessa fase, para aprender. Como eu disse, é enfrentar novos desafios. Então você pode misturar tudo. Tem uma época que você pode ter uma namorada por um ano inteiro, a mesma namorada. Talvez nessa mesma época você possa ter um pouco depois um harém, ou comer várias.
ou ter uma ficante por mês, desenvolver habilidades e pronto. Seja como for, você tem que chegar aos 36 anos, que é a nossa terceira fase. Dos 36 aos 54. Você tem que chegar nessa fase, cara, já tendo passado por tudo o possível nesse mundo. Você tem que ser o oposto do que esses merdas te recomendam, que é ficar preso em casa, não enfrentar desafio nenhum. Ai, pra que eu vou conhecer mulher? Eu vou pagar prostituta. Porque, idiota, você não vai ter se desenvolvido em nada. Imagina um cara de 40 anos que a vida toda dele, ele pegou o dinheirinho dele, pagou prostituta e ele nunca se desenvolveu em interagir com mulher. Imagina que cabaço, que bosta, que homem merda. Que homem imprestável nessa área. Pode até ser que ganhe bem, mas foda-se, é um merda. Continua sendo um merda. Porque você não enfrentou o desafio, você não lutou. Você não passou pelos atritos que você deveria ter passado. Você não venceu nenhum desafio, você não levou na tua cara. Você não lutou de verdade pela sua vida em todas as áreas. E você também não fez o outro aspecto, que é dançar. Então, ao mesmo tempo que a sua vida tem que ter sido difícil, você tem que dedicar algumas horas no seu dia e algumas horas por semana para dançar, para curtir, para relaxar, para estar lá abraçadinho com uma mulher peladinha. Uma semana de lua cheia, você e com aquela mulher apreciando uma lua e você beijando o pescoço dela, ela com a bunda em você, você com as mãos nos peitos dela. Tem que ter toda semana algumas horas para ESO, para você viver experiência sensorial orgástica, para você viver ESC, que é a experiência de sexo completo. Então, desde os 18 até os 90, que é o fechamento do 5º ciclo, que a gente vai chegar daqui a pouquinho, ESC, por sempre, dos 18 aos 90. Pelo menos uma vez por semana. Você está apreciando o pôr do sol, beijando o pescoço, beijando a boca com aquela gostosa do peitão, tocando os seus peitos, encoxando em você, grudadinho em você. Toda semana você tem que ter, por esses anos todos, alguma mulher gostosa, 3x. Você com uma vela acesa, pelado na cama, com uma mulher linda, gostosaça, com peitão, peladinha em você, enquanto tem uma vela no quarto, iluminando tudo. Toda semana você tem que sentir pelo menos uma mulher gostosa, 3x, debaixo do chuveiro e você passando sabonete naquela bunda dela. E ela ali, agachada depois, mamando você, debaixo do chuveiro. Esse é o aspecto do dançar, que é o aspecto do curtir. Então, idealmente, se você fez tudo certo, você chegou aos 36 anos, e você agora tem um bando de habilidades, você corrigiu várias deficiências suas, várias coisas que você era um bosta, você corrigiu. Então, na terceira fase, no terceiro ciclo, que dos 36 aos 54 anos, o seu foco inteiro deve ser crescer o seu império e cuidar do seu clã. Dos 36 aos 54 anos, você tem que fazer muita grana. Se você viveu da forma certa, agora vai ser fácil isso. Você vai ter tantas habilidades que você desenvolveu, tantas habilidades que você não tinha e você passou a ter, tantas fraquezas que você resolveu, tantos pontos fortes que você potencializou, tantos desafios que você enfrentou, que agora você é um homem tão nobre, tão foda, tão incrível, que vai ser fácil crescer o seu império, você fazer muita grana e você cuidar do seu clã. É nessa fase da vida que teus pais talvez estejam velhos ou começando a ficar velhos. É nessa fase da vida que talvez você tenha tios e tias que sempre te amaram, que você ama, a tua avó, teu avô,
ou amigos antigos que cuidaram quando você era criança, pessoas importantes para você vão começar a precisar da sua ajuda. Seja bem-vindo, essa é a fase de que um homem se tornou adulto de verdade. Pessoas que contribuíram ao longo da nossa vida de alguma forma precisarão da gente, dos nossos cuidados, talvez do nosso tempo, da nossa energia para cuidar, para olhar, da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso afeto e muitas das vezes do nosso dinheiro. Aquele tio, aquela tia, aquela avó, mãe, pai, um irmão, uma irmã, um primo, outro. Não estou falando para você se tornar um otário, sugado, não. Sabedoria, óbvio. Mas nesse momento você tem que se tornar um imperador tão foda, ter crescido tanto seu império, que você se torna um ponto de apoio, sim, para o seu clã. Não exatamente a sua família, aqueles merdas que foram um lixo com você enquanto você não tinha condição. Esses que se fodam. Ou talvez não, talvez com um ou outro você pode ter alguma compaixão. Mas o foco no clã, que são amigos que te apoiaram a vida toda, que gostam de você de verdade, talvez quando você não tinha nada. Essa fase é uma fase de estar atento a essas pessoas. Pessoas que talvez não vão te pedir. Principalmente as que nunca vão te pedir. Mas você precisa estar atento, dar atenção, cuidado. Chamar essas pessoas, falar com elas online. Uma ligação rápida. Ou fazer encontros pessoais. Pessoas precisarão de dinheiro para cirurgias, para hospitais, para cuidados especiais. Então, nessa fase, dos 36 aos 54 anos, o seu foco tem que estar numa luta para crescer o seu império e cuidar do seu clã. E o seu clã envolve as suas mulheres. Suas mulheres, se você é casado, é a sua esposa, se você é monogâmico. Mas se você viveu da forma certa, você criou o que eu chamo de CAP. Esse é um segredo que até hoje eu não revelei aqui. E eu vou falar mais sobre isso no futuro. Até hoje eu só ensinei isso para alguns poucos alunos na minha mentoria individual. O que é CAP? Anota aí. É o meu clube de admiradoras e parceiras eróticas. Ao longo da sua vida, as mulheres que você se relaciona, quem disse que elas vão embora para sempre? Você se relaciona um mês de uma forma tão gostosa com uma, aquela mulher vai ter aquele carinho pro resto da vida. Talvez ela comece um namoro e vocês perdem o contato. O mundo líquido como é agora, e será ainda mais no futuro, tudo que vai, se você quiser, volta quando você quiser. Então nunca é uma separação definitiva. Você sempre quer várias mulheres como um harém, mas é uma evolução do harém. Porque o CAP é a longo prazo. São todas as mulheres que você se relacionou e se deu bem e viveu talvez um fim de semana, um mês, um ano, 3 meses. E que mulher que vai voltar para a sua vida. E vão ficar. Fica um tempo e você vai investir em outras, você para de ter tempo para ela e ela, sei lá, começa a namorar, se casa, enfim. Esse é o seu CAP. Então, nesse ponto da vida, talvez você tenha 50 anos, chega um momento que tem várias mulheres que você já não vê há bastante tempo, porque elas se casaram, não sei. A vida, cada um foi para um canto, mas vocês nutrem um carinho muito forte um pelo outro. E nesse momento você pode simplesmente cuidar do seu clã, porque ela faz parte do seu clã. Então voltar a ver, voltar a encontrar, isso cabe sempre a você, a criar um CAP sensacional. Então, ou seja, toda mulher que eu passo um mês com ela, de uma forma, uma ficante fixa ali, que eu tive uma vida sensacional com ela por um mês, eu vou abandonar para sempre? Claro que não. Eu não tenho que casar com ela só porque ela é incrível. Não, deixa ela embora. Porque eu tenho outras agora para cuidar. Tem 1 ano, 2, 3, 5, 10 depois. Quem sabe a gente vai se reencontrar nessa vida de novo. Essa
É uma nova visão de mundo, de um mundo que agora é possível. Essa é a nova realidade. Aquela vida do passado, do século XX, já era. O mundo é outro, o mundo é totalmente líquido agora, tanto profissionalmente quanto em relacionamentos. E aí nós entramos no quarto ciclo e algo aqui começa a ficar muito louco, que agora nós estamos caminhando para a morte. Nesse momento, você passou a metade do seu ciclo de vida e nós vamos fazer o caminho inverso agora. No quarto ciclo, que é dos 54 aos 72, o nosso foco deve ser sim em crescer o seu império e cuidar do seu clã, da mesma forma que dos 36 aos 54, mas agora tem uma forma diferente. Agora a sua visão de mundo, você tem muito menos energia. Você tem mais sabedoria, mais conhecimento, mais esperteza, mas você tem menos energia. Nesse momento, já não é mais opcional. Você não consegue fazer as coisas mais sozinho. Nesse momento, não é mais uma opção, agora é uma obrigação você ter robôs, você ter inteligências artificiais, você ter jovens que trabalham para você e executam as suas ideias, executam as suas ordens, para você crescer o seu império e cuidar do seu clã. Então, secretárias, assistentes, robôs, máquinas, tudo que você puder colocar para executar a sua sabedoria nesse momento da vida. Já era para ter feito antes, é claro, mas nesse momento já não é mais uma opção, é uma obrigação, porque você vai ter cada vez menos energia vital. Mais uma vez aqui, como em todas as fases, desde os 18 anos, toda semana, a vida não é só uma luta, toda semana você vai ter o momento da dança, você vai ter o momento da ESC, que é a experiência de sexo completo, com uma gostosa 3x. Então toda semana você vai investir algumas horas em ter um passeio, viver alguma experiência gostosa, erótica, prazerosa com alguma mulher gostosa. Sempre dos 18 aos 90 anos, isso é sua obrigação. Se você quer ser um cara que tem a mente boa e o corpo saudável, o espírito forte, você precisa investir nessa dança do acasalamento, que é ESC, a experiência de sexo completo, pelo menos uma vez na semana. Eu gosto de ter um ritual sagrado. Eu vou falar mais sobre isso no futuro, mas todo mês, na semana da lua cheia, tem uma experiência sagrada de ESC. Toda semana tem a experiência do pôr do sol ou da vela acesa. Mas isso eu falo outro dia. Então, até os seus 72 anos, o seu foco vai estar em crescer o seu império e cuidar do seu clã. Vão ter algumas distinções. Escreve para mim aqui comentários a respeito dessa época. Essa época eu não tenho muita noção, está tão longe. Mas eu sei que na nossa quinta fase vai ser dos 72 aos 90 anos. Aqui é onde todas as pessoas que viveram da forma errada começam a morrer. Então aquele cara que a vida toda só focou em dinheiro. Ah, mulher tudo puta, só dinheiro. Esses caras aqui vão morrer aqui. Por quê? Porque eles não criaram vínculos emocionais. Ele não tem relacionamento gostoso com ele. Não criou um clube de admiradoras e parceiras eróticas. Ele não tem uma esposa e nem um clube, muito menos um clube de parceiras eróticas, né, e admiradoras. Ele não tem várias mulheres numa ligação emocional e sexual por anos. Que isso te dá aquela energia, aquela vontade de continuar vivendo. Nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais, que usa da razão de vez em quando. Então, se você não tiver criado esses vínculos emocionais, você está fudido. A depressão provavelmente vai ter te matado muito antes, mas nessa fase aqui é fatal. Nessa fase aqui, dos 72 a 90 anos, o que mais faz com que essas pessoas queiram viver, tenham vontade de viver, energia, alegria nos olhos,
paixão pela vida. Nem é a quantidade de dinheiro que elas têm, mas é a qualidade do clã delas. Como é que é o relacionamento com a família delas, como é que é o relacionamento com amigos, com amigas, com o CAP, o clube de admiradoras, né? Parceiras eróticas, ou então com a esposa, ou com uma namorada. Qual que é o nível de envolvimento, de profundidade erótica que você tem? É aqui que isso se torna mais importante do que nunca para a sua vida, para o seu bem-estar mental. Então, homens que nessa fase de 72 a 90 anos tiverem uma condição financeira boa, que tiverem uma saúde boa, porque desde o zero ali, desde o início, todas as fases, você tem que ser um homem que se alimenta bem, que dorme bem e que pratica atividades físicas, pratica vários esportes para sempre, de nascer ou morrer. Isso é obrigatório. Se você quer ter uma boa velhice, uma boa vida. O nosso objetivo aqui é viver a boa vida. Esse é o objetivo principal, é viver a boa vida. Então, nessa fase, na quinta fase, o quinto ciclo, dos 72 aos 90 anos, é você lutar, enfrentar desafios e habilidades, mas de uma forma totalmente diferente de quando você tinha 18 aos 36, porque agora você não tem mais muita energia. Então agora é enfrentar novos desafios, porque o mundo é totalmente diferente. Totalmente diferente. Desenvolver novas habilidades, a sociedade vai ser totalmente diferente. Talvez agora, se você não desenvolver isso, seus negócios todos irão ruir. Sua renda talvez se acabe, porque o mundo mudou, então você tem que desenvolver novas habilidades. Talvez é hora de você fazer novos... Sempre tem que ter feito, mas talvez agora é hora de você fazer novos cursos que você não pôde fazer lá na sua juventude. Enfrentar desafios que você não pôde enfrentar naquela época. E o sexto e último ciclo, que será no futuro cada vez mais comum. Cada vez mais comum. Tá? No futuro isso vai ser muito comum. São nobres homens que vivem dos 90 aos 108 anos. Aí nessa fase, mesmo se você fez tudo certo, viveu bem, saudável, praticou esporte, transou a vida toda muito, teve envolvimento emocional profundo com muita gente, de qualidade, amizades, mulheres, família. Mesmo se você fez tudo certo, dos 90 aos 108 anos, aqui a coisa começa a pesar. Um ótimo exemplo de vida de um homem que é jurássico, né? Um dinossauro que viveu isso tudo aqui que eu estou falando, mas que é um homem do século XX, mas que vai ser cada vez mais comum no futuro, é o Silvio Santos, o nosso querido Senhor Abravanel. Ele está nessa fase, nesse sexto ciclo aqui, dos 90 aos 108 anos, que o foco deve ser brincar, é voltar àquele começo, a descobrir a vida, a explorar seus talentos de novo. A sua vida deve estar completamente ou quase que toda automatizada. Os seus negócios, os seus relacionamentos, todo o seu clã. Algo que você investiu a sua vida inteira, porque agora você vai precisar de cuidados, assim como você precisou lá naquele começo. Então como é que vai ser o seu futuro? Como é que vai ser sua vida? Pessoas que têm 0 filhos, 0 relacionamento. E o que eu vejo cada dia é uma insanidade de gente retardada que pensa assim, um convencendo o outro. O negócio é o seguinte, faz seu dinheiro e foda-se o resto. E como é que vai ser o seu futuro? Não estou falando só de cuidarem de você. Você pode até pagar um asilo para cuidarem de você e você precisa disso. Você não pode nunca estar pensando em que pessoas vão cuidar de você. Mas a sua ligação emocional é o que vai fazer você viver bem lá no futuro. Então, sendo um velho de 90 a 108 anos, cara, você vai olhar para a tua vida e vai olhar só um vazio. Só um merda de um homem que sobreviveu como um covarde a vida inteira. E não fez nada, não criou ligação com ninguém,
não ajudou ninguém, não contribuiu com ninguém, não viveu romances com ninguém, não criou amizades verdadeiras com ninguém, não criou família, não investiu na tua família, não tem ligações emocionais com ninguém. Você é um merda, você é um zumbi, você é um desserviço, você é um inútil nesse planeta, você sobreviveu aqui só. Você não criou uma vida, você não viveu uma boa vida de um nobre. O episódio de hoje é para te acordar, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo de corrigir a rota. Clica em gostei, comenta para mim. Comenta para mim. O que você achou de tudo isso que eu falei aqui? Agrega mais. Deixa suas dicas aí para os outros nobres que também vão assistir isso daqui. E lembra, vai agora e assiste o vídeo chamado Garanhão Tigre, 30 gostosas em 3 meses, que o link está aqui na descrição. Esse vídeo foi sacaneado pelo YouTube. E leia o artigo da Sala Oculto 5T chamado Macho Reprodutor é Imortal, ESC é Vida e Poder, que está aqui também na descrição desse vídeo. A gente se encontra num próximo episódio e no comentário aqui de baixo. Grande abraço.